O grande assunto que dominou hoje à tarde foi a suposta demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo uma reportagem que foi primeiro divulgada pelo portal O Globo, Bolsonaro havia decidido que iria demitir Mandetta. E Mandetta na verdade já havia sido demitido e Bolsonaro viria às 5 horas da tarde fazer um pronunciamento apenas oficializando a demissão do seu ministro da Saúde. Depois, essa reportagem foi replicada pelo portal UOL e várias pessoas começaram a falar a respeito da demissão de Mandetta. Agora à tarde, no Brasil Urgente, o próprio apresentador José Luiz da Atena fez uma cobertura de uma entrevista coletiva de algumas pessoas, de alguns integrantes do governo Bolsonaro, e ele estava bastante ansioso para saber se o Mandetta iria cair ou se o Mandetta iria continuar. E essa foi uma notícia que pegou muito a mídia e acabou sendo amplamente divulgada. E várias pessoas acabaram acreditando que Mandetta de fato seria demitido. Mas nós aqui do canal do Professor Leonardo, obviamente, já estávamos com um certo pé atrás a respeito dessa notícia, porque nós já estamos calejados e sabemos como o governo Bolsonaro atua. Até no meu Twitter, se você quiser seguir, @profleooficial, várias pessoas viram a publicação que eu fiz e responderam de um modo bastante inteligente. E o que eu fiz? Eu coloquei o seguinte: foi noticiado pelo Globo que Bolsonaro pode demitir Mandetta ainda hoje. Tomem cuidado com essas informações, porque já tivemos notícias de demissões de ministros e elas só foram confirmadas dias depois. Eu estou falando, obviamente, do general Santos Cruz, do Vélez Rodrigues e também do Gustavo Bebiano. E aí o Perfectus, que é o @Dario Perfectus, disse o seguinte: deixa a notícia escapar antes, desmente para desacreditar a mídia depois. E ele sempre faz isso. E aí depois o Rodrigues da Costa escreveu uma resposta a mim e ao Dário falando o seguinte: eu acho que a imprensa deveria parar de jogar o jogo dele, dar um disclaimer nas coisas que ele fala. É impossível que ninguém tenha percebido a tática dele. E é basicamente isso, a tática de Bolsonaro. Por que o Bolsonaro ele faz isso? Ele solta essa notícia, nunca é ele, é sempre um assessor, um tio, um parente do cachorro que ouviu a notícia ali e acaba divulgando. E aí o que acontece? A mídia embarca nisso e depois Bolsonaro ele volta atrás e acaba desmentindo, falando que a mídia está propagando fake news, que a mídia está querendo derrubar o governo, que a mídia está jogando contra. Tudo isso faz parte da estratégia de Bolsonaro. É a chamada guerra híbrida. Nós já sabíamos disso e aqueles que estão me acompanhando há mais tempo já sabiam, já estão mais calejados, já esperavam um recuo de Bolsonaro. Por isso que quando saiu essa notícia, eu optei por segurar. Eu falei assim, não, eu não vou mandar porque eu quero ver o pronunciamento oficial de Bolsonaro, porque nós só podemos confiar nos posicionamentos oficiais de Bolsonaro, principalmente com relação à demissão de ministros e posicionamentos do governo. Então eu soltei o meu vídeo falando que Sérgio Moro estava pulando fora do barco e esperei. E aí nós tivemos a confirmação, Mandetta continua no cargo. Mas o que é essa guerra híbrida que o Bolsonaro faz? Essa guerra híbrida é uma estratégia de comunicação para desacreditar a imprensa, para causar principalmente confusão. Então é divulgada uma notícia ela é vazada, entre aspas, olha, vazou isso daqui. A grande imprensa pega, começa a divulgar em larga escala como foi essa demissão do Luiz Henrique Mandetta e depois Bolsonaro chega a público e fala que a imprensa está atacando o governo, que tudo isso é mentira, que tudo isso é fake news. Essa é uma estratégia para desacreditar a imprensa, desacreditar os meios de comunicação. O Gustavo Bebiano fazia muito isso, no episódio do Vélez Rodrigues, foi soltada a informação, principalmente para o antagonista. E aí as reportagens acabavam vindo, falando, e Bolsonaro desmentia. E ele já fez isso também durante a eleição. Lembram da jabuticaba do 13º? Que o Mourão falou, isso é uma jabuticaba, deu a entender que acabaria o 13º? Gerou uma confusão, Bolsonaro veio e reestabeleceu a ordem, dizendo que aquilo era tudo mentira, que ele era o presidente e o 13º estava garantido. Depois Paulo Guedes disse que poderia privatizar o Banco do Brasil e também a Petrobras. Gerou uma confusão, Bolsonaro veio a público dizendo que não haveria privatização da Petrobras e muito menos do Banco do Brasil. Essa é uma estratégia de Bolsonaro. Ele já usa e abusa disso há muito tempo e as pessoas ainda não entenderam como Bolsonaro funciona. Quando você divulga esse tipo de notícia sem ser da boca do próprio presidente, você está apenas fazendo o jogo de Bolsonaro. Então quer dizer que Mandetta está seguro no cargo? De modo algum, de modo algum.
Mandetta segue ameaçado e pode ser demitido nos próximos dias, porque nas outras demissões de ministros nós tivemos exatamente esse jogo. Vélez Rodrigues, Gustavo Bebiano e General Santos Cruz falaram que seriam demitidos em um dia, não foram, Bolsonaro veio, desmentiu, bateu na imprensa. Alguns dias depois, Bolsonaro veio a público e demitiu os ministros o Vélez Rodrigues, o Gustavo Bebiano e o General Santos Cruz. Então esse tipo de movimento pode ser repetido com Mandetta. Mandetta tem uma aprovação imensa por parte da população brasileira. Imensa, imensa, imensa. 76% da população brasileira apoia o presidente apoia o Luiz Henrique Mandetta e apenas 33% apoiam Bolsonaro. É mais do que o dobro. Entretanto, as últimas pesquisas de aprovação, e é necessário que vocês entendam isso, é muito importante que vocês entendam esses valores. As últimas pesquisas de aprovação mostraram Bolsonaro absurdamente sólido com as suas posições eleitorais e com o seu eleitor. Bolsonaro, ele está absurdamente consolidado com esses 33%. Vocês falam o seguinte, Bolsonaro, eu estou superestimando esse valor. Não estou superestimando. Bolsonaro consegue manter 30% de aprovação desde abril do ano passado. Ele mantém, ele não sobe e ele nem desce. É um eleitor muito, mas muito fiel ao Bolsonaro. Essa é a maior crise que o governo Bolsonaro está sofrendo. É a maior crise talvez da história do Brasil. E mesmo assim, Bolsonaro mantém intacta a sua aprovação. Isso é um sinal muito forte de que o eleitor está totalmente fechado com ele. Eu já fiz vídeos explicando sobre isso. Há um componente religioso, quase um componente patriótico. Acreditar em Bolsonaro é acreditar no Brasil. Ele é a única pessoa que pode tirar o Brasil da crise. Os eleitores acreditam nisso. Ele está muito, mas muito blindado dos ataques externos e dos problemas que acabam sendo vinculados à imagem dele. O eleitor de Bolsonaro confia no presidente. Eles têm um aspecto religioso com Bolsonaro, vindo também da comunidade evangélica, mas um aspecto de interpretação religiosa de Bolsonaro. Ele é como se fosse de fato um Messias e o próprio Bolsonaro se acredita um Messias. E agora, com esses 33%, ele se sentiu novamente forte, novamente revigorado para atacar os seus detratores. Bater de frente com os militares, bater de frente com os ministros. E diz a imprensa que essa postura do Bolsonaro de só recuar na demissão do Mandetta, ela foi feita por pressão dos militares. Temos que esperar para ver se é possível. Talvez Bolsonaro esteja usando isso para barganhar um apoio com os militares. Eu vou demitir o Mandetta. Os militares falam, não, peraí, não, você não vai demitir. Tudo bem, eu não demito porque vocês não querem que eu demita eles, mas vocês abaixam o tom junto comigo. Porque nós sabemos que a situação de Bolsonaro com os militares, ela nunca foi uma situação muito amistosa. Lembra o que aconteceu com o Mourão? Muitas pessoas tentam falar que é uma relação amistosa. Não é. O Bolsonaro e os militares, eles possuem atritos diretos, constantes. O Bolsonaro autorizou um processo de impeachment contra o Mourão. Acabou sendo engavetado, mas foi um recado. O pastor Marco Feliciano, com a anuência de Bolsonaro, autorizou um processo de impeachment, protocolou um processo de impeachment com Mourão, contra o Mourão. Bolsonaro sabia disso e mesmo assim ele permitiu que o Marco Feliciano fizesse esse processo de impeachment. Também aquela briga do Mourão com o Carlos Bolsonaro, a briga do Carlos Bolsonaro com o General Santos Cruz, tudo isso faz parte, é uma relação desgastante, é uma relação que possui atritos. Eles não morrem de amores um pelo outro, nós precisamos lembrar disso. E no passado de Bolsonaro, a família de Bolsonaro, principalmente o Carluxo, se sentia humilhada quando ia ao clube militar. Tudo isso está relatado naquele livro da Thaís Oyama, Tormenta. Eles se sentiam humilhados porque Bolsonaro ele foi expulso do exército e eles sentiam olhos tortos por parte dos familiares e por parte dos militares. Então não é uma relação amistosa. Não é, nós sabemos disso. Então pode ter havido sim um combinado entre Bolsonaro e os militares, porque Bolsonaro está muito fortalecido com esses 33%. Com 33% de aprovação, Bolsonaro está no segundo turno em 2022. E ele só precisa manter esses 33%. Ele só precisa fazer isso, e é o que ele vai tentar fazer. Ele vai usar estratégias de marketing, ele vai usar estratégias de segmentação de mercado, propaganda e comunicação direcionada para esse público para manter os 33% de aprovação. Com esses 33%, ele chega no segundo turno tranquilamente. E esse atual episódio da crise que nós estamos vivendo fez com que Bolsonaro entrasse nesse primeiro momento e saísse ileso. Temos que observar como vai acontecer a próxima agora no mês de abril, quando nós tivermos
a espiral do crescimento, o pico do crescimento de contaminação. Vamos esperar para ver e também vamos ficar aguardando a possível demissão do Luiz Henrique Mandetta, porque se Bolsonaro seguir os padrões dos outros ministros que foram anunciados como demitidos, depois Bolsonaro voltou atrás, nos dias posteriores eles foram demitidos. Então vamos esperar porque talvez Luiz Henrique Mandetta esteja indo para o mesmo caminho. Vamos ficar ligados aqui no canal do Professor Leonardo, você também pode me seguir no Twitter, @profleoficial. Aqui embaixo na descrição vai ter o link para a entrevista com o ex-senador Eduardo Suplicy. Só de clicar nessa entrevista você já vai ajudar bastante aqui o canal. Então clique no link, dê essa força, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos diários que nós estamos fazendo aqui no canal.